Oi, meu nome é Cristina Alves e esse é o E-Star Podcast. E aqui nós vamos falar sobre a série Succession, da HBO, através de análises aprofundadas sobre os temas do show, seus personagens e as referências que informam a narrativa da família Roy. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro episódio da quarta e última temporada de Succession. A nossa conversa vai ser estruturada da seguinte forma. Primeiro, nós vamos destrinchar os novos frames que foram adicionados na abertura dessa temporada para tentar entender as referências que elas apresentam. Depois, a gente parte para uma análise aprofundada do arco desse episódio, focando nos dois grandes times, o time do Logan, em Nova York, e o time dos irmãos, em Los Angeles. E ao final, para aqueles que não se cansam de especular sobre o que nos espera, faremos uma análise do trailer do restante da temporada que foi divulgado junto da série. Então, se você não quer saber o que vem ou o que pode vir adiante, essa vai ser a sua deixa para desembarcar desse cruzeiro. Bem-vindos a um novo episódio do E-Star Podcast. Eu não sei vocês, mas 26 de março, domingo, já entrou na lista dos melhores dias de 2023 e a gente tem que agradecer por esses dias porque eles são poucos, né? E aí a gente pode começar já falando sobre a nova abertura, né? Todas as temporadas de Succession, elas adicionam frames e imagens e referências diferentes na abertura. E a gente vai falar sobre essas coisas novas que foram adicionadas e também até das coisas que foram retiradas, né? Uma das primeiras coisas que se destaca é que logo no começo normalmente costumava aparecer uma imagem que era como se fosse o corredor que dava para a escadaria dessa mansão que aparece ali, né? E essa imagem foi substituída por uma imagem de uma visão externa o que eu imagino que seja essa mesma. A gente tem como se fosse uma imagem, né, vista do alto da mansão e ali da região da piscina. Eu sempre acho muito curioso, né, quando a série ela inclui qualquer imagética relacionada à água, porque a gente sabe, né, que a água é um elemento simbólico super importante e quem escutou o episódio 5, se eu não me engano, sabe do que eu estou falando. Outra coisa que a gente percebe é que a gente sempre tem aquelas famosas manchetes da AT&T, né, que aparecem ali nos prédios de Nova York, né, como se fosse que ficam mesmo, né, passando projeções de canais de TV e de jornais e tal. E dessa vez a AT&T está com uma manchete muito curiosa e muito específica para essa temporada, né, que vai tratar de uma eleição, porque a manchete que está aparecendo lá é AT&T, America Decides, ou seja, a América decide. Então é isso, né? É realmente já uma sinalização da AT&T nessa temporada como uma máquina política. E junto disso a gente tem a adição de novas imagens de fachadas de prédios, a gente tem uma nova imagem de 2 helicópteros sobrevoando ali a região de Manhattan. E é sempre curioso, né? Porque helicópteros são um elemento presente, né? Muito presente na série. Eu acho que não tem um episódio que não apareça um helicóptero ou um avião ali de alguma espécie. Mas eu acho interessante que eles botaram essa imagem de 2 jatinhos, ou melhor, de 2 helicópteros sobrevoando a região ali do mercado financeiro de Manhattan, considerando que essa temporada parece que vai realmente assumir essa posição, né, de 2 times, né, de 2 players nesse negócio, né, time do Logan, time dos irmãos. Então acho interessante, né, que eles tenham usado essa imagem, né? Mas, gente, as melhores coisas dessa nova abertura, com certeza, é o destaque que eles deram para adicionar a imagem do aplicativo StarGo. E quem está atento sabe do que é que eu estou falando. O aplicativo StarGo é o serviço de streaming original da E-Star. E é o serviço de streaming que o Madison odeia. Quando a gente conhece ele lá no episódio do aniversário do Kendall,
ele fala, né, tipo, nossa, eu quero queimar, eu quero comprar a Waystar, ou melhor, na época ele nem tinha falado ainda de comprar, né, mas enfim, eu quero fazer um negócio com a Star só pra poder ter o gosto de destruir todos os códigos e queimar tudo abaixo. É uma merda esse aplicativo, nada carrega nele, e aí tem aquela cena icônica, né, que o Roman leva ele no banheiro pra mijar nesse aplicativo. Inclusive, né, essa foi a brecha que o Roman encontrou, né, para conseguir ali achar um ângulo para negociar com o Madison. E tanto né, que quando eles saem do banheiro, ele aponta, né, tipo, olha só, eu mijei nesse negócio esse tempo todo e ainda tá carregando, né? Principalmente considerando que a Gold é um serviço de streaming, né, super, hiper, mega turbinado, né? Então é muito curioso. E mais curioso ainda é que desde a época que tinha aparecido esse aplicativo, já tinha sido percebido que ele tinha o logo, né, StarGo, tinha uma semelhança muito grande com a antiga logo do primeiro serviço de streaming da HBO, que era o HBO Go. Então, assim, e que realmente quem lembra, quem era vivo nessa época, né, que não foi há muitos anos atrás, o serviço de streaming da HBO original era horrível de ruim, não carregava, caía o tempo todo, você sempre era um problema. Não que da HBO Max atualmente seja, né, incrível, mas com certeza já é um improvement comparado ao que era o HBO Go. E aí, se você... É só jogar no Google que você olha na hora e você percebe a super semelhança que existe entre a imagem, né, o logo desse StarGo, né, esse serviço de streaming fictício, para o serviço de streaming da HBO. Então parece realmente assim que rola aí uma referência, uma metalinguagem nessa história. E é interessante, né, que eles estão colocando esse destaque, né, dentro da abertura, né, porque a abertura ela não é uma alusão fidedigna, né, a estrutura da série. Isso já foi confirmado várias vezes pelos próprios roteiristas e o criador, né? Não é muito mais uma referência imagética, né, do que uma referência fidedigna, mas ela está sempre colocando ali elementos que lembram a história, né, a trajetória da Waystar, né, do império que o Logan colocou de pé. E aí o império que ele colocou de pé no aspecto comercial da Waystar e também da família, né? Então acho curioso que nessa temporada que a gente vai lidar, né, justamente com essa compra por esse serviço de streaming, né, desse pedaço de mídia de legado, né? Muito curioso que essa imagem está logo na abertura. E assim, a gente também tem aí uma substituição, porque na temporada passada eles adicionaram um frame que era basicamente mostrando assim o logo do Waystar Studios, né? Inclusive é um frame belíssimo, eu adoro essa imagem. Foi a primeira menção direta que a gente teve assim na abertura dos estúdios Waystar, né? Os estúdios de cinema deles. E dessa vez foi substituído. A gente tem uma menção ainda aos estúdios Waystar, mas agora é a fachada do prédio. E a ideia é que parece uma fachada antiga, assim, como se fosse anos 70, sabe? Como se... Me parece ser algo sinalizando de que era como se fosse o primeiro prédio, né, que foi a sede dos estúdios lá em Los Angeles. E aí a gente tem que lembrar que nessa temporada a gente já abre, né, com os irmãos em Los Angeles. Los Angeles vai se tornar aí um local importante para essa temporada e que tem uma relação direta com o Roman, né? A gente vê o Roman, por exemplo, no trailer, né? Tem aquela imagem dele andando naqueles carrinhos, né, que o pessoal usa para andar nesses lotes, né, de estúdios e tal. Então a gente sabe que ele vai voltar lá, a gente tem essa confirmação e a gente vê mais uma vez esse destaque. Então vamos ver, né? Vamos ver qual que vai ser a implicação disso tudo na história. E por fim, né, a última imagem que é realmente curiosa da gente destacar, que foi adicionada agora, é essa imagem de um bebê. Na verdade são duas crianças, né? Mas o destaque tá no bebê da frente, né? Um bebê brincando de carrinho, né? Ele tá ali dirigindo aqueles carrinhos
de miniatura. E é um bebê bonitinho, né? Um bebê bem lourinho, bem gordinho. E a gente ficou assim, poxa, mas quem é esse bebê na fila do pão, né? Quem esse bebê, teoricamente, está ali para representar? Será se é o filho, esse dito cujo filho do Logan, que as mentes brilhantes todas acham que a Carrie vai ter um filho com o Logan, né? Porque a gente já teve essa insinuação no final da terceira temporada, né? De que ela estava dando lá umas vitaminas pro Logan ficar aí potente de novo, para teoricamente ter um novo filho. Então, será se é isso? Ou pode ser realmente a representação do Connor como criança, né? A gente sabe que o Connor vai ter um papel aí mais importante nessa temporada, então talvez seja isso, até porque assim, o Connor, atualmente ele tem o cabelo grisalho, né? Mas eu não tenho certeza, mas eu penso que o Connor poderia ter sido alguém que era loiro, né? Porque eu acho que dos outros irmãos, a única pessoa que poderia ser loira na infância, né? E talvez seja a Shiv, né? Eu acho que acontece isso, né? De pessoas ruivas na infância terem o cabelo mais loirinho e depois vai pegando esses tons mais vermelhos. Mas eu acho que pode ser uma dessas duas coisas, né? Tipo, ou nenhuma delas, na verdade, né? Seja só mais um bebê ali para representar a infância dos Roys, mas não necessariamente fazer um destaque. Mas se por algum acaso a gente tiver, né, um bebê novo nessa temporada, a gente pode pensar nesse bebê da abertura. Bem, então vamos começar para valer a fazer essa análise desse episódio e eu vou fazer essa divisão. Eu vou tentar aprofundar, né, em tudo que a gente puder falar somente do Logan e das pessoas que estão ali envolvidas no núcleo dele, ou seja, o Tom, o Greg, a Carrie, o Carl, a Jerry. E aí depois a gente faz uma análise em tudo que a gente puder falar sobre os irmãos e vamos fazendo aí os entrelaçamentos, né? Mas enfim, a gente começa no aniversário do Logan. É o aniversário de 82 anos, apesar da gente não ter essa informação no episódio, mas o Jesse Armstrong ele já tinha falado, né, que esse é o aniversário de 82 anos, ou seja, entre a primeira e essa última temporada se passaram 2 anos, né, porque a primeira temporada ela abre justamente no aniversário de 80 anos. E aí, a primeira coisa que vem à mente é isso, né, esse espelhamento desse primeiro episódio da última temporada com o primeiro episódio da primeira temporada. Porque a coisa que se destaca logo de cara é essa ideia de que o Logan, no começo da série, ele estava fazendo aniversário, mas ele estava realmente totalmente engajado na questão, né, da All-Star, na questão dessa suposta ascensão, né, ao cargo mais alto do Kendall, que acaba que não acontecendo, e ele está ali preocupado com aquela ideia, né, dos filhos preencherem aqueles papéis que ia dar um direito duplo de voto para a Marcia, e quem está no aniversário dele é somente a família, né, os filhos, a esposa e os netos, e o Greg, né, que chega lá de enxerido. Mas é isso, ele está rodeado pela família e ele simplesmente ignora, né? Aquilo para ele é irrelevante. Tanto é irrelevante que ele, uma das razões, né, que parecem que motivam, né, a decisão dele de realmente não sair do cargo de CEO é o fato de o Kendall ele sair da negociação. Ele estava lá no prédio da Waystar, né, envolvido na compra da Volter, e ele acaba saindo, ele deixa essa função para ir para o aniversário do pai, né? E é uma coisa assim até triste, né? Porque o Kendall sente que ele tem que justificar para o pai o fato dele ter ido para o aniversário do pai, né? Então, isso a gente percebe que é mais uma coisa, né, que o Logan julga como um ato de fraqueza, né? De aquela história dele, né, do Kendall não ser um matador, né? E aí a gente chega agora, 2 anos depois, o Logan, ele tá literalmente há 2 dias de conseguir tudo que ele sempre quis, né, de ter
talvez a última grande vitória da vida dele, que é essa venda para Goldil, essa teórica compra da PGM, e ele está rodeado de inúmeras pessoas e ele odeia todas elas e ninguém da família, ou pelo menos, né, praticamente ninguém da família está lá. Dos filhos, só quem vai é o Connor, e verdade seja dita, o Connor é uma pessoa, né, ele é meio irrelevante, né, aos olhos do Logan. E é isso, ele não tem mais ninguém. Os filhos estão literalmente do outro lado do país. Ninguém se importou de ir, né? Ninguém se sentiu, né, amado ou convidado para estar lá. E ele está cercado de pessoas que, obviamente, só estão ali, né, representando seus próprios interesses. Até essa história, né, desse date que o Greg leva para essa festa é muito representativo dessa ideia, né, de que o Logan está cercado de pessoas irrelevantes, né, de pessoas que não significam nada para ele. Ele chegou aos 82 anos e ele conquistou tudo ao mesmo tempo que ele não tem absolutamente nada, né? E isso é uma ideia curiosa. E aí, já para tentar fazer uma referência com o título do episódio, The Monsters, né, os monstros, desde que tinha sido anunciado que esse era o título do primeiro episódio, eu tinha ficado muito curiosa para tentar entender, né, porque a série às vezes ela faz disso, né, os títulos dos episódios são frases, né, faladas ali por algum personagem, e eu queria entender, né, quem que vai falar essa frase, em que contexto, porque os monstros, né, nem parece algo do mundo de Succession, né? E aí, essa frase pertence ao Logan e ele fala ela 2 vezes nesse episódio, né? Então, é algo realmente, assim, curioso. Ele usa esse termo monstros, né, para se referenciar aos convidados. Ele fala para Carrie, né, tipo, fucking monsters, né? Depois que eles cantam parabéns para ele. E depois ele usa esse termo para se referir ao time dele, né? O Carl, a Jerry, o Tom, o Greg, que estão ali, quando eles estão ali no gabinete dele, né? Na negociação da Pierce, né? Então, esse termo, os monstros, né? Parece mais um termo que vem assim de uma conotação do mundo do terror clássico, né? Algo como Família Addams, né? O Drácula do Bram Stoker. E essa referência me parece que pode ser algo de uma referência muito obscura, né? Tipo piada interna ali entre os próprios roteiristas, né? Ou ela pode estar falando mesmo sobre esse senso de que o Logan tá, né? De que ele, todo mundo quer me pegar, né? Ou me assombrar. Porque ele tem essa conversa depois lá naquela lanchonete com meu Deus, como pode fugir o nome o Colin, que é o guarda-costas dele, né? E que ele tem aquela conversa, né? Que tá até lá no primeiro teaser, né? Quando ele fala, tipo, tudo que eu faço, as pessoas se viram contra mim. E aí já pode também ser, né? Porque esse episódio, especialmente relacionado ao Logan, ele usa de muitas referências ao mundo religioso, espiritual, né? Ele usa esse simbolismo, o que é muito interessante, né? Porque de todas as pessoas dessa série, com certeza o Logan é a última pessoa que você associa a uma figura de religiosidade, né? Ou a ideias religiosas. O Logan é o completo oposto disso, né? Mas nesse episódio, ele, por exemplo, ele já traz essa ideia de monstros, né, de coisas que podem estar relacionadas com, enfim, com coisas que não são desse mundo, né, com assombrações e coisas esotéricas. E aí também tem aquele momento super curioso quando ele tá falando pra Carrie, tipo, poxa, mas cadê o cardeal, né? Eu tinha pedido para trazer um cardeal para participar daqui da festa e tal. Porque assim, a gente sabe que o Logan é católico, né? Ele já tinha falado sobre isso antes, mas ele com certeza não é um católico praticante. E essa ideia, né, de ele querer, ele fala até, não, tipo assim, eu não quero um padre, né? Eu quero algo especial, eu quero o cardeal. Só que não rola, né? Essa pessoa, por alguma razão, não foi. Ou talvez acho que a Carrie achou, né, que não era nem algo sério, né? Porque, tipo,
Logan pedindo um cardeal para a festa dele, com certeza ele tá, né, de zoeira. E aí depois a gente tem ele naquela conversa na lanchonete com o Colin, em que ele realmente entra, né, numa reflexão existencialista. E esse é um dos pontos brilhantes desse episódio, né, porque a gente entrou nessa história alguns meses depois, né, daqueles acontecimentos lá na Itália, no final da terceira temporada. Muitas coisas realmente mudaram de lugar e essas mudanças, né, fundamentais na estrutura da vida dos irmãos, claro, mas do Logan, né? O Logan ele está realmente caminhando para digamos, o ato final da sua vida, né? E agora parece que faz sentido, né? Agora que ele está totalmente isolado, agora que os filhos, né, que ele chutou tantas vezes e torturou, né, e brincou, fez deles de brinquedo na mão dele, né? Esses filhos finalmente, né, disseram basta e se afastaram dele. E a esposa dele está, como disse a Carrie, né, em Milão fazendo compras para sempre. O que é uma excelente frase, né? Tipo, shopping forever. É uma excelente frase, né? E a gente já tinha até percebido, né, como o casamento dele tá abalado desde o final da segunda temporada, né? Aquela cena curiosa quando ele acorda de manhã naquele iate, o quarto belíssimo, a cama enorme, né? E ele acorda de manhã e ele fica olhando para a cama vazia, né, do lado dele. E é isso. Ele chega nesse momento de realmente ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, e se questionar, e começar a se questionar o que é que vem depois, se é que vem algo depois. E eu fico até me perguntando o que é que realmente ele queria quando ele fala, né, que queria um cardeal na festa. Ele queria se confessar? Será se a gente está vendo... Será se o Logan sabe que vai morrer? Será se é algo nesse sentido, né, será se ele recebeu algum diagnóstico, né, nesses meses que a gente não viu passar, né? Ou simplesmente ele, né, entrando em contato, né, com a sua própria mortalidade, né? Que é um tema tão crucial para essa série, né? A série abre com a mortalidade do Logan sendo testada, né, quando ele tem aquele derrame. E é por isso, né, que começa toda a ebulição entre os irmãos e as pessoas da empresa. E ele agora está questionando, né? Ele pergunta o que é que vem depois. E eu adoro quando ele fala no final, tipo, eu tenho as minhas suspeitas, né? Eu tenho as minhas suspeitas. E eu fico morrendo de curiosidade, tipo, o que será, né? Quais serão as suspeitas, as teorias do Logan em relação, né, ao que vem depois da morte, né? O que poderá vir depois da morte. Aquela conversa quando ele tem com o próprio Colin, né, quando ele começa a perguntar, né, o que são pessoas, né, o que é, ele fala o que é uma pessoa e o que são pessoas, né. Ele fala que uma pessoa é uma unidade econômica e essa unidade econômica faz, né, cria um mercado, e mercado de ideias, mercado de inúmeras coisas, né? E aí eu adoro aquela pergunta, né, que o Colin faz, tipo, então quer dizer que tudo é um mercado, né? E o Logan não responde objetivamente, né? Ele faz só aquele dele e segue, né? E é isso, né? Como essa cena, inclusive, é muito curiosa de você observar do ponto de vista, né, de que essa cena parece ser real, né, no sentido de que a gente sabe que existe, né, essas pessoas ricas que chegam num ponto, né, de tamanho isolamento, né, que elas começam a direcionar esses sentimentos de familiaridade para as pessoas que estão ali ao redor dela, os empregados, né, as pessoas que prestam serviços para elas, né, quando ele fala pro Colin, você é o meu... You're my best pal, né? Tipo, você é o meu melhor amigo e tal. O que é muito bizarro, olha só, que ele tá tão sozinho, ele tá se sentindo tão isolado, que ele chega ao ponto de chamar o guarda-costas dele, uma pessoa que ele paga, né? Uma pessoa que tem uma relação meramente transacional com ele, de meu melhor amigo, né? Talvez porque ele realmente esteja em falta de amigos, né? Ele esteja em falta
de vínculos emocionais de verdade, porque as pessoas que poderiam estar do lado dele, ele fez questão de afastar elas, né? Aí, seguindo com a festa de aniversário do Logan, que tem realmente coisas muito curiosas acontecendo assim nos cantos das paredes, né? A gente tem uma cena que eu queria destacar, porque pode ser que ela acabe sendo importante, ou não, mas a gente tem um momento que o Logan ele tá conversando com o Ray. O Ray é aquele cara que ele faz parte ali do time de executivos da Waystar, que lá no episódio do Born no Floor, ele é o cara que, quando o Logan começa, né, a provocar ali a brincadeira, o Logan fica falando pra ele mijar num balde lá de bebida, né, e tal. E aí ele realmente, né, ele pega o balde e tal, e ele, para com isso, seu nojento, tipo, eu não quero ver você mijar e tal. E o Ray, ele é essa figura assim meio, né, que tá sempre assim atrás no frame, mas ele tá sempre ao redor. Inclusive ele tem um frame muito engraçado nesse episódio, quando vocês assistirem de novo, na hora que o pessoal tá cantando parabéns pro Logan, ele tá aparecendo mesmo assim no cantinho e ele tá dançando, tipo, ele tá super animado e cantando o parabéns assim daquela forma sempre super empregado puxa-saco do chefe, sabe? É muito engraçado, eu gosto muito desse personagem assim do Ray, né, que é um personagem miudinho na série, mas que é icônico. E, enfim, a gente tem uma cena bem rápida dele conversando com o Logan e ele tá falando sobre o negócio da Gojo. Ele tá falando alguma coisa no sentido de, se a gente fechar essa proposta e tal, a gente, quem sabe, não sei o quê. E aí ele é cortado porque o Tom entra na sala, né, pra falar com o Logan e ele acaba saindo. Eu quis mencionar isso aqui porque a gente vai falar um pouco mais sobre as implicações desse negócio da Gojo. E eu acho que para o que a gente vai conversar, ela pode acabar se tornando importante. E aí a gente tem nessa festa de aniversário a presença dos irmãos asquerosos, né? The Disgusting Brothers, que é um evento à parte, né? A verdade é que é um evento à parte. Essa apresentação, né, do ponto em que a gente encontra essas duas figuras importantes nessa história, né, o Greg e o Tom, é muito curioso, né? Primeiro de tudo porque a gente tem uma das frases mais... enfim, né, uma frase brilhante nessa série quando a Carrie tá lá, né, questionando por que é que ele trouxe, quem é essa mulher que ele trouxe pra essa festa, tipo, como é que você me traz aqui um encontro de aplicativo pra uma festa de aniversário do Logan fucking Roy, né? E ele fala, tipo, eu posso trazer, porque não sei o quê. E ele fala, eu sou praticamente um filho postiço. E eu fico pensando, meu Deus do céu, né? Que surto foi esse na cabeça do Greg, né? De se considerar, de chegar a um ponto de se considerar um filho postiço. Só que logo em seguida eu fico me perguntando, mas será se existe realmente aí um fundamento para essa fala do Greg? Claro, a gente tem que ser um realista, né? Que obviamente o Logan ele não vai, né, nunca ver um sobrinho neto como realmente um filho. Mas a gente pode ficar imaginando que desde de que houve, né, essa traição do Tom, né, ele trai os irmãos, principalmente a Shiv, para demonstrar, né, apoio ao Logan. Então, desde então, eles estão ali, né, realmente como aliados fiéis e pessoas que estão realmente na incumbência principal do Logan. Então a gente fica imaginando, né, tudo que eles já tiveram que fazer pelo Logan nesses últimos meses, né? Então, e aí é isso, né? Ao mesmo tempo que o Tom e o Greg se aproximam do Logan, ao mesmo tempo em que os irmãos se distanciam dele. Então, essa frase do Greg de achar, nossa, eu sou praticamente um filho postiço, é algo, né, para levantar as sobrancelhas, né? E aí a gente tem toda essa ideia, né, de que agora o Greg
o Greg e o Tom, né, estão saindo juntos, né, e pegando mulheres juntos, e aparentemente viraram, né, aí dois garanhões aí na noite de Nova York, né. É uma coisa estranha, né? Estranha de se pensar, mas ao mesmo tempo faz sentido, né? De que o Greg, ele avançou nessa derrocada, né? Essa derrocada moral que faz parte, né? De você estar cada vez mais inserido nesse contexto da família Roy. É isso, né? Tipo, quanto mais você sobe, mais você precisa descer. E aí agora o Greg, ele chegou nesse momento aí, né? De falar da menina com quem ele tá, né? Falar que ela é só mais um ponto no gráfico, né? E aí eu acho também interessante quando ele tem aquela demonstração realmente de onde ele está em relação ao caráter dele, né? Que quando o Colin fala pra ele, né? Chama ele, tipo, olha, vem aqui me ajudar porque eu vou ter que mandar essa sua peguete aí embora. Mas antes disso eu vou ter que fiscalizar o telefone dela, porque ela postou umas coisas nas redes sociais e não sei o quê. E aí eu acho curioso, porque o Greg fala, né? Tipo, então deixa pra lá, eu acho melhor você ir sozinho e tal. Eu não quero ver o que acontece em Guantánamo. E aí eu peguei com essa frase porque existe muito questionamento, né? Tipo, de curiosidade mesmo. As pessoas ficam se perguntando, né? Qual que é o background do Colin. Porque essas pessoas, né? Esses bilionários e tal, eles normalmente contratam pessoas que já têm ali um perfil, né? De carreiras militares e pessoas que realmente já tem currículo, né, para mostrar em relação a essa área de segurança, né, e proteção e tudo mais. Então, existem teorias, né, de que o Colin é um ex-FBI, um ex-CIA, né, algo nessa vibe aí, ou era do exército, civil no exército, é um veterano e tal. E eu fico pensando que essa referência do Greg, né? Tipo, eu não quero ver o que acontece em Guantánamo. Pra mim, ou pelo menos assim, né, no meu headcanon, é uma confirmação de que o Colin, ele é um ex-FBI, né? Porque Guantánamo é a escola, né, de preparação dos agentes do FBI nos Estados Unidos, né? Então, sei lá, eu escolhi acreditar nisso, né? E aí a gente fica nesse questionamento de como a relação do Greg e do Tom evoluiu nesses últimos meses, né? E mais uma vez, a gente já teve, inclusive, agora nessas últimas semanas, confirmação mesmo, assim, né? Tipo, de falar com essas palavras do próprio, acho que foi o Nicholas Brown, né? O que interpreta o Greg, de que, e acho também que foi do Frank Rich, né? Que é um dos produtores da série, que existe realmente ali um teor homoerótico, né? Entre esses dois personagens, e isso, né? Vem para acalentar os corações aí dessa galera que gosta de shippar, né? O Greg e o Tom, que não é o meu caso, mas que eu sempre reconheci, né, que existe realmente aí um elemento mesmo homoerótico entre eles, um subtexto, digamos assim. E aí, nesse episódio foi muito evidente, né? A forma como o Greg chega falando para o Tom, né, sobre essa menina e o que eles fizeram lá no quarto lá enfim, acho que é na adega, né? Um dos quartos lá da casa do Logan, né? E, enfim, ele começa a descrever, né? A gente tava se pegando, não sei o quê. E aí é muito interessante, né? Porque até a forma como ele tá próximo do Tom, né? Um jeito assim que ele fica querendo falar assim no pé do ouvido do Tom. E o Tom quer saber. A nível de que ele pergunta tanto, né? Até que ele fica, tipo, que ele pergunta, tipo, você chegou até lá, né? Tipo, você gozou. E aí chega assim naquele ponto em que até o Greg tem que dar aquele passo para trás e dizer, poxa, será que eu posso não dizer, né? Tipo, posso não revelar essa informação? Então, eu fico, né, curiosa em relação a isso. E para não perder a deixa, me parece que existiu aí uma referência meio, né, uma referência ali no ar em relação a How I Met Your Mother.
Porque lá no final do episódio, quando a gente tem a incrível cena da Shiv com o Tom, né, discutindo o casamento deles, logo no começo, quando ela já chega ali, né, meio que macetando ele, né, tipo, eu ouvi dizer que você agora só pega modelos e não sei o quê. E aí ela começa a falar, tipo, o Greg, quer dizer que agora o Greg é o seu wingman? E aí depois ela pergunta, tipo, vocês já escreveram o livro de regras de vocês? E quem assistiu How I Met Your Mother sabe, né, que Meu Deus, eu vou esquecer realmente o nome do personagem Enfim, o personagem que é lá o pegador, ele tem essa ideia de usar esse termo wingman, né? Tipo, ele quer ter o parceiro dele, né? O copiloto dele pra sair na noite pegando a mulherada. E a série tem inúmeros episódios que revolvem ao redor dessa ideia dele ter o playbook, né? Que é tipo o livro realmente com as regras dos parceiros, né? Na hora de pegar a mulher e tudo mais, o que pode, o que não pode, o que vale e o que não vale nesse contexto. Então, assim, sei lá, né? Eu gosto de pensar que para todo o brilhantismo, né, toda a profundidade do texto dos roteiristas de Succession sempre tem espaço para fazer, sabe, umas referências meio, né, trash, assim, meio boca do povo, né, digamos assim. Então, sei lá, eu posso estar totalmente aí off, mas eu não consegui evitar de fazer essa referência. E aí a gente percebe, né, o quanto realmente o Tom ele tá ali à frente, né, da Etienne, ele tá ali à frente dos negócios, né, de uma forma realmente de destaque, uma forma que a gente não tinha visto até então, né, porque, por exemplo, ele é quem está intermediando esse acordo, né, de possível compra da Pierce, né, e já nasce aí a primeira grande questão desse episódio. Talvez a gente possa ter uma resposta disso no futuro, ou talvez não, seja uma dessas questões que fica em aberto na série, sobre por que é que o Tom ligou para a Shiv para falar que ele estava, né, almoçando, tinha saído com a Naomi Pierce. E eu gosto do fato de que isso é algo mencionado, né, uma questão discutida entre os próprios personagens, né? A Shiv, o Roman e o Kendall, eles estão ali, eles ficam, né, tipo, tá, o que é que isso quer dizer, né? Porque as pessoas ficaram se perguntando, tipo, mas o Logan queria que os filhos soubessem dessa compra e ele usou o Tom para servir ali de isca, né, para dar essa dica para Shiv e consequentemente para os outros irmãos. Me parece que não, porque diversos momentos depois, né, quando o Logan chama eles para ir lá para o gabinete e fica naquela coisa, liga para eles, eu quero saber o que é que tá acontecendo e tudo mais, o Logan até pergunta, tipo, como foi que eles ficaram sabendo? E o Tom diz que, não sei, né, junto com os outros. Antes disso, o Logan já tinha perguntado, você falou com a sua esposa, né, que ele não fala nem a minha filha, né, eu achei. Você falou com a sua esposa e ele disse que não, sendo que ele tinha, obviamente, falado com ela, né, falado dessa história desse jantar com a Nem, ou melhor, com a Naomi. Então, assim, e depois disso, né, o Logan tem aquela coisa de dizer, eu não quero perder essa, né, tipo, eu quero fechar esse acordo e tal, e ele fica puto, né, quando ele não fecha. Toda a natureza dessa compra da PGM é muito cheia de dualidades, né, de coisas que podem significar aspectos diferentes. Mas o fato o Tom ligou para a Shiv, né, e deu essa informação, querendo insinuar algo, né, não fica muito claro se ele está querendo insinuar que está havendo ali uma relação, né, sexual entre ele e a Naomi, realmente, como ele fala, não é sexual, é só social, mas eu queria checar com você, e ela fica tipo, tá, mas checar pra quê, se você, né, se não tá tendo nada e tal.
Então, eu acho que existe aí uma questão do Tom ainda querer, né, ainda ter algum senso de lealdade, né, ainda que mínimo, ele ainda tem esse senso, né, de lealdade a Shiv, ou talvez essa seja uma das formas do Tom querer demonstrar que ele ainda não desistiu do casamento deles, né, que ainda existe ali, se houver ainda alguma esperança, ele ainda quer, né, tipo, ele tá tipo levantando a bandeirinha branca, né, para demonstrar para Shiv que ainda existe algo ali, sabe, da parte dele. Outra coisa interessante dessa cena, quando a gente tem, né, o Logan com o time dele, é que o Carl fala, né, quando o Tom chega com a informação de que os irmãos são quem estão fazendo a proposta, né, a contraproposta para os Pierce. E aí eles ficam naquela, tipo, quem é que vai falar pro Tom, né? Ou quem é que vai falar pro Logan? E aí o Carl fala, tipo, eu não vou porque eu estou saindo, né? Getting out. E aí eu fiquei, poxa, mas o que é que isso quer dizer, né? Tipo, eu tô saindo do quê? Tipo, saindo da Waystar? Ele tá com os dias contados, tá ali cumprindo aviso prévio, tipo... eu achei, assim, interessante essa menção. E principalmente porque o Carl, ele aparece, né, nos trailers, inclusive no trailer, né, do restante da temporada. Então, mais uma coisa aí pra gente manter em mente. E aí a gente segue, né, com aquela cena do Logan pedindo para as pessoas ali da equipe dele tirarem sarro dele, né? Façam um roast, né? E, nossa, o quão triste é esse momento, né? O quão decepcionante, né? Para o próprio Logan é esse momento, né? Em que ele se vê nesse lugar de ter que implorar, né? Por um pouco de entretenimento, né? Ele fala, né? Tipo, aqui tá muito chato, né? Aqui tá muito parado e ninguém conta mais piadas e tudo mais. E isso conversa diretamente, mais uma vez, né, com aquele diálogo que ele estava tendo na lanchonete com o Colin, né? Quando ele fala, né? Tipo, nada tem mais, nada tem o mesmo gosto de antigamente, né? Tipo, nada mais é tão animador quanto antigamente, que por sua vez faz uma direta conexão com a conversa que ele teve com o Madison, né? A dita cuja conversa lá do final da terceira temporada que faz com que ele decida vender, né, a Waystar para ele, porque o Madison, ele pergunta, né, na cara dura mesmo, porque o Logan comenta, tipo, não, eu tô animado pro futuro, mas aí o Madison pergunta, tipo, mas você tá mesmo? Aí ele fica, não sei, mas eu tô sim. E a verdade, gente, é que de tudo que a gente tem observado, né, nesse episódio, o Logan, ele não tá mais animado pro futuro, né? E ele não tá mais empolgado com nada daquilo. E agora o futuro para ele é a morte e o que vai vir ou não depois dela. Essa pergunta, né? Essa grande pergunta existencialista sobre qual o destino que a gente tem, né? E ele fica naquela coisa, não tem como a gente saber, isso aqui é o foda, né? Não dá pra gente saber. E aí é isso. A mesma forma como ele fala que tudo é um mercado, né? Parece que mais uma vez ele está se apegando, né, a esses jogos de poder, de comprar empresas e vender empresas e ganhar bilhões, enfim, para se distrair, né? E me parece que nem isso está mais funcionando para distrair ele sobre, né, esse buraco existencial na vida dele, né? E aí, por fim, a gente percebe que tinha um Pierce, né, no aniversário, né, uma pessoa chamada Bon Pierce, que é um nome, né, digamos assim, e essa pessoa, né, acabou que, por conta daquela menina que o Greg trouxe, ela postou uma foto e esse cara foi tagueado nessa foto, e aí foi assim que confirmou para os irmãos que realmente podia estar havendo ali alguma negociação entre o Logan os Pierce, né, para comprar a PGM. E a gente tem toda essa conclusão,
né, essa conclusão anticlimática para o Logan, né, de perder, né, de perder essa negociação, a primeira derrota real, né, ou talvez a segunda, né, e como é curioso, né, porque as duas grandes derrotas que o Logan tem nessa série inteira vieram da família Pierce, né, quando ele lá no episódio de Argestes, né, quando ele perde a negociação para a NEM, né, a NEM desiste de vender e ele fica, né, naquele surto dele, gritando, correndo atrás dela no carro. E agora, de novo, ele perde novamente para a PGM, só que dessa vez é uma derrota que eu imagino que seja até pior para ele, né, que é perder para os filhos, né, esses filhos que ele acha que são que não são pessoas sérias, digamos assim. E a gente fica nessa coisa, né, de ver o Logan sentindo falta dos filhos. Ele fala que tirem sarro de mim, e não tem como olhar para essa cena e não pensar que ele tá com saudade dos filhos, e principalmente do Roman, né, porque o Roman ia ser o cara que ia estar ali fazendo, né, tipo, 14 piadas inadequadas por segundo, né, durante toda aquela negociação. E é isso, né? O Logan, ele tem um ritmo de pensamento e um ritmo de fala, um ritmo de comunicação, né? Super... aquela comunicação brutal e grotesca dele, assim, aquela coisa bem... que parece ser, né, a latência da origem... a origem humilde dele, lá no interior da Escócia, né? Que é uma coisa sempre interessante, né? Como o Logan ele ainda ele apresenta muitos traços, né? Desse homem que lembra, né? O homem simples, né? E parece que as únicas pessoas que conseguem acompanhar ele realmente são os filhos. E não só isso, né? São as pessoas que, apesar de obviamente existir um grande desequilíbrio, né? De poder entre esse pai e esses filhos, ainda é um desequilíbrio menor do que entre o Logan e qualquer outra pessoa na vida dele, né? Porque os filhos têm digamos assim, os filhos têm uma proteção, né? Uma armadura de proteção, que é a armadura do amor que o Logan sente por eles, né? Por serem os filhos legítimos dele, né? O sangue do sangue dele. E assim, quando eu falo, né, do amor do Logan pelos filhos, entenda esse amor, né, como o amor que o Logan consegue, esse amor deturpado que ele é capaz, né, o único que ele é capaz. Mas a questão é, né, dos filhos, os filhos sempre vão ter o espaço, né, o espaço para lutar com o Logan, para insultá-lo, e para serem insultados de volta, e, né, para ficar nessa guerra eterna, né, sempre. Mas as outras pessoas não têm isso, né? O Logan, ele vai estar sempre numa posição de superioridade, e essa relação nunca vai estar no mesmo nível, né? E aí é isso, né? As pessoas que estão ali têm medo, né? Tem medo de fazer uma piada ali com ele e ter que pagar o preço por isso, até porque o Logan é uma pessoa vingativa, né? A gente não precisa nem apresentar argumentos, né, em relação a isso. Tanto é que o único guerreiro, né, que tem coragem, surpreendentemente, é o Greg, né, mais uma vez demonstrando quanto o Greg tá cheio de si, né, e quanta coisa mudou nesses últimos meses. E ele faz aquela piada que, na verdade, é uma cravada no peito do Logan, né, tipo, e você, e cadê seus filhos? Nossa, eu fico pensando que eu, no lugar do Greg, se eu dissesse isso, eu falava e desaparecia na Terra naquele mesmo momento, né? E aí é isso, né? Tipo, mas ele escuta e ao mesmo tempo ele devolve, né? Tipo, ele faz aquele comentário homofóbico em relação ao pai do Greg, que a gente sabe que é gay, né? Que tem toda essa história, assim, né? Que o pai do Greg acabou, né? Deixando a família por conta disso, por conta da sexualidade dele e tal. Então, é isso, né? O Logan, ele realmente chegou no limite de todas as coisas que ele poderia fazer nessa vida, e que são muitas, né? Ele chegou no limite do que ele poderia conquistar nos negócios, e ele chegou no limite no que ele poderia perder na vida familiar dele. E agora chegou a hora de falar
dos nossos queridíssimos irmãos, do time dos irmãos, da Shiv, do Kendall e do Roman. Muita coisa para falar desses três, mas vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, né, que eu queria destacar nessa interação deles é a ideia, né, do quanto eles parecem realmente ter desenvolvido ali alguns laços, né, ou ter reacendido esses laços de irmãos, né, de fraternidade ali entre eles, a forma como a Shiv cumprimenta o Roman, né, dando aquele beijinho no rosto dele, eles realmente parecem estar se comportando como irmãos, ou pelo menos, né, se comportando como irmãos na medida que eles conseguem, né, à medida de que a situação da vida deles ali permite. Mas a questão né, eles agora realmente parecem que encontraram ali um lugar, né, em comum, que eles estão podendo operar juntos, e esse lugar em comum se chama The 100, né? Esse The Times, que se encontra com o Financial Times, que se encontra com o New York Times, que se encontra com não sei mais o que. Enfim, o The 100 realmente parece um Frankenstein de ideias totalmente, né, desconexas de grandes jornais, de segmentos jornalísticos totalmente distintos, né? Inclusive, eu adoro que tem algum momento que acho que é o Kendall, né, que tá fazendo um comentário, acho que ele tá falando pro Tellers, né, esse financial advisor deles, que ele tá falando, tipo, não, a gente tem uma mentalidade de ONG, mas com margens de lucros assustadoras. Então, tipo, afinal, meu amigo, o que é isso? Porque ou você é uma ONG, né, uma organização não governamental que não ofere lucros, ou você é uma empresa que está almejando, né, ter as maiores margens de lucro do mercado. Não dá para conciliar os dois, né? Mas, enfim, né? Mais uma dessas menções para a gente ter certeza de que, apesar dos pesares, os nossos irmãos ainda são aquelas pessoas que a gente costuma conhecer, né? A gente vê, né, que quando a Shiv chega, ela faz um comentário pro Roman, né, que os investidores que estão indo lá na casa, né, para escutarem o pitch deles, né, para teoricamente investir nesse novo venture, né, essa que me parece ser, né, ali um site, um jornal, uma revista, né, algo nesse sentido aí desse mundo de mídia e comunicação, são pessoas, né, do Oriente Médio. Então, podem ser árabes, né? E aí parece que está tendo ali um desentendimento de teor racista, né? Entre essas pessoas e os guardas do Roman, né? E aí a Shiv até avisa para ele, olha, eu acho que seus guardas estão sendo meio racistas ali com o pessoal, né? Então fica aí essa ideia, né? Até porque a gente sabe que o Roman, ele tem uma relação próxima, né, com pessoas do Oriente Médio, né, por conta daquela situação lá do sequestro. Inclusive, nessa situação do sequestro, quando ele volta, né, quando ele se encontra com os irmãos lá no último episódio da segunda temporada, já no iate, a Shiv até pergunta pra ele, tipo, você estava realmente sendo ameaçado ou você só estava sendo racista, né? E ele fala, sei lá, pode ser, eu acho que não, mas sempre tem essa possibilidade, né? E aí a gente vê aquela primeira interação entre os irmãos, onde a gente já tira ali algumas informações importantes, tipo, a Shiv, ela tá envolvida na criação desse novo negócio entre os irmãos, o The 100, mas ao mesmo tempo ela fala, né, que vocês sabem que eu estou recebendo algumas ligações, né, da equipe do Jimenez, e que esse nome parece que vai ser importante, porque eu acredito que esse seja o candidato democrata, né, que deve aí estar batendo de frente com o Mencken. E ela fala que ela tá entrando, né, tipo, dando uma ajuda à equipe de transição do Jimenez, e que eles não ganharam ainda as eleições e não sei o quê. Então, assim, a ideia de que estão formando uma equipe de transição é que realmente quer dizer que eles já estão bem próximos das eleições
E aí os caras e os candidatos já estão até formando, né, o que pode vir a ser o gabinete, né, a presidência, né, os cargos que as pessoas, né, em caso de eles serem eleitos, as pessoas vão preencher esses cargos. E aí eu fico, poxa, mas a Chive está aconselhando esses caras, então será se a Chive está flertando, né, de novo com essa ideia de voltar para os negócios, né, ou melhor, voltar para esse mundo da política, né, como conselheira, como ela já era lá no começo. E mais uma vez, né, isso é mais uma demonstração da fragilidade, né, dessa aliança dos irmãos, né, porque ela fala em algum momento, tipo, olha, o Roman parece ser o mais inseguro, né, ele fica o tempo todo questionando sobre, vocês realmente querem fazer isso e tudo mais, mas todos eles estão ainda, né, eles ainda não estão 100%, né, entregues a essa aliança. O Kendall faz aquele comentário tipo, olha, eu preciso que vocês me digam se realmente isso aqui é de verdade, porque eu vou colocar, né, tipo, todo o meu corpo e a minha alma em algo, tipo, eu tô me dedicando a isso aqui, mas se isso aqui não for, né, preencher a minha alma, eu vou ter que, né, partir para outra, ver o que é que eu posso fazer. E a Shiva, ela fala, tipo, você pode, né, ficar doidão por aí, né, e acabar sendo preso, você pode acabar se envolvendo aí acho que é tipo batendo punheta para uma inteligência artificial, que no caso do Roman, e então vocês podem, né, cair fora e eu preciso cuidar de mim. E ela fala isso, né, tipo, eu preciso cuidar de mim porque se eu não fizer isso ninguém mais vai. E isso já é um grande indicativo do lugar emocional em que a Shiva está, esse lugar do isolamento, né, de se sentir, né, sozinha no mundo, né, sem apoio, que ela precisa realmente fazer isso, né, que ela precisa cuidar dela, né, que ela não consegue ainda se ver, né, sendo apoiada, estando ali firme, né, com ninguém. A Shiva, ela tem muito disso, né, dessa ideia, né, de que ela precisa ser mais forte que todo mundo, né, que exercer um senso ali de autoproteção muito fortemente, né? E aí a gente percebe que essa ideia, né, de que eles estão tentando achar, né, investimentos para esse novo negócio pode não ser a melhor das ideias, né? Porque a partir do momento que eles têm eles começam a farejar essa compra da PGM, aí já começa, né, mostrar ali os gaps, né, dessa ideia que eles estavam tendo, porque até a Shiv, ela fala, tipo, não, tipo, eu adoro a ideia, mas é meio que papo furado, né, e o Roman fica puto, né, porque o Roman quer realmente investir no negócio, ele quer criar algo novo, mas aí nasce a pergunta né, a grande pergunta, e a pergunta que o Kendall faz para ele, que fica pra gente pensar, inclusive para os próximos episódios, né? Se essa ideia de que o Roman estava tão apegado, né, de seguir com criar esse negócio do zero, né, essa coisa chamada The 100, entre isso e perseguir essa compra da PGM, se na verdade ele só tá querendo investir nesse algo novo porque ele não quer confrontar o pai, né? Que ele não quer, porque ele sabe que ir atrás de comprar a PGM é pisar nos calos do pai de novo, né? É entrar mais uma vez em conflito direto, né? Com o pai. E aí até rola aquela pergunta, tipo, mas você tá com medo, né, de conflito, é por isso que você não tá afim? Tanto é que o Roman, ele faz um comentário, né, lá mais pro final, né, tipo, ele fala, tipo, eu não quero, quando eles estão na ideia de negociar, né, com a compra da PGM, ele fala, tipo, será que a gente pode não fazer isso? Tipo, eu não quero voltar para aquela sala com o pai, né, então, assim, ou seja, ele entende que comprar a PGM, na verdade, é um caminho de ter que voltar para aquele, né, para aquele lugar, aquelas salas, aquelas coisas que vão envolver negociações e que o pai vai ter que estar envolvido e que vai, obviamente, né, mais uma vez tocar nesse vespeiro de todas
as questões emocionais, né, entre a família. E o Roman, a gente sabe, né, o Roman ele tem muita dificuldade ainda com isso. E aí, essa ideia, né, de que essa compra da PGM agora, né, é a grande questão desse episódio e me parece que vai ser uma das grandes questões da temporada. Comprar a PGM foi uma boa ideia? Foi um bom negócio? A gente, obviamente, a gente fica muito feliz, eu particularmente, quando acabou o episódio e eles, né, e o Logan liga pra eles, tipo, parabéns por ter falado o maior número, e, né, e eles terminam sorrindo, tipo, ele tá puto, não sei o que, tipo, cara, não tem como você não ficar feliz, né, vendo os irmãos terem, pela primeira vez na história dessa série, uma vitória real em relação ao pai. Só que a gente também tem que pensar o que é que o contexto dessa vitória, né? O Roman, me parece que desde o início do episódio, o Roman é o que está tendo a visão mais clara em relação a isso. Ele fala para os irmãos, né? Tipo, não é melhor a gente começar pequeno e, né, fazer uma coisa nossa, fazer, né, tipo, começar um negócio novo e não se envolver nessas tretas de novo com o nosso pai? É um excelente argumento, porque eles estavam querendo investir 100 milhões, né, algo nessa faixa, para iniciar esse projeto The 100. E eles pulam de 100 milhões para um negócio de 10 bilhões de dólares, né? Tipo, eles vão de 1% disso para, né, até os 10 bi. Então, já tem isso. E a segunda coisa que eu acho que é super importante que o Roman aponta e eu fiquei, né, particularmente feliz porque o Roman faz um apontamento que eu fiz no primeiro episódio que a gente fez as especulações sobre essa temporada, quando saiu o primeiro trailer, que já tinha aquela cena que é a cena que a Shiv tá falando ali para eles, né? Tipo, ela tá justamente respondendo ao Roman, né? Tipo, Roman, comprar a PGM não é sobre se vingar do nosso pai. Mas se machucar ele, eu não me importo. E o Roman fala, tipo, eu não acredito, eu não acredito e eu não acredito. E é isso, gente. É isso que é o meu ponto desde que saiu o primeiro teaser. Eu nem sabia que estava falando sobre, né, comprar a PGM. Eu não acredito que a motivação deles é uma motivação simplesmente de negócios. Obviamente que existe aí um argumento a ser feito de que entre você começar um negócio do zero, né, e ter que estabelecer uma marca nova no mercado e você ter que trabalhar com uma marca que já é estabelecida, né, uma marca que já tem nome no mercado, é muito melhor, né? Você já começa ali com pontos na carteira. Mas a PGM, como a gente viu, os comentários que foram feitos, a PGM ela tá em maus lençóis já há algum tempo. E agora a PGM me parece que está sendo massacrada por ambos os aspectos políticos, né? Porque alguém comenta, né? Tipo, o valor deles caiu pela metade, porque lembra que lá na segunda temporada o Logan ia comprar a PGM por 25 bilhões. E eles agora estavam negociando entre 7 e 10. Então, assim, que queda significativa de valor de mercado a PGM teve em pouco tempo. E aí, porque alguém comenta, né, que a PGM agora se envolveu em umas confusões, porque a PGM é um veículo de mídia à esquerda, né, da política, um veículo mais liberal, democrata, mas por alguma razão eles conseguiram irritar até a própria esquerda, né? Ou seja, eles conseguiram alienar o seu próprio público, o que é um grande problema. E, inclusive, essa referência é mais uma dessas coisas que eu amo em relação a Succession, porque é a demonstração como Succession realmente tem o pulso, o dedo no pulso da cultura, sabe? Do momento histórico em que ela está inserida. Porque a PGM, desde o começo, tá ali como um espelho, né, do que seria, do que é, na verdade, né, o New York Times, né, que é esse jornal super prestigiado
e que é um jornal que historicamente, né, tá ali, é um jornal liberal-democrata, e que recentemente, né, já há alguns meses, também vem sendo alvo, né, tem sido massacrado pelo seu próprio público, né, tá sendo alvo aí dessa reação da alienação do público por conta enfim, de inúmeras situações de colunistas e matérias que vêm sendo publicadas, né, que trazem ali inúmeras situações questionáveis. Então, eu gosto muito, né, sempre é muito bom quando a gente tem essas, essas, enfim, esses vestígios, né, dessas coisas que são super atuais, né, e que ao mesmo tempo não estão falando sobre um acontecimento específico, né, mas é algo maior que demonstra ali uma contemporaneidade, né, em relação à ficção e à vida real. Então, assim, eles fazem esse negócio, o Roman faz esses apontamentos, né, de, poxa, a gente poderia começar pequeno, fazer algo próprio, não se envolver nessa confusão, né, tipo, de tentar, como ele fala, né, ressuscitar um cadáver, né, até porque eles percebem logo que não dá para fazer os dois. Então, eles fazem um, eles fazem outro, porque eles não têm, né, o que é até engraçado de falar, né, mas eles não têm grana para bancar os dois. Mas, enfim, lá eles vão fazer esse negócio e aí eu já começo a fazer outras questões, outros questionamentos, porque a Naomi fala ou melhor, a Nem entra em contato, a equipe da... Nossa, tô confundindo tudo aqui, mas a equipe dos irmãos, o Teles, né, aquele carinha que tá lá, coitado, né, só fazendo ali a intermediação, ele entra em contato com a equipe da NEM e a NEM fala que a gente já tem um interessado, né, a gente tá já para fechar negócios e tal, mas ao mesmo tempo se você quiser, eu falo com a Shiv, eu gosto da Shiv. A Shiv, aí beleza, aí o Kendall vai lá, a Shiv vai lá, faz a tua magia. A Shiv fala com ela e fala, tipo, ela é uma mulher complicada, ela falou que não, nós não estamos mais recebendo nenhuma oferta, não sei o que, não quero me envolver nas confusões da família, mas se vocês quiserem vir ao mesmo tempo, se vocês quiserem dar um pulinho aqui pra gente ver. E aí eu já fico, né, de orelha em pé, né, porque a gente vai perceber que, na verdade, a verdadeira vencedora desse episódio é a Nem Pierce. A Nem Pierce, ela ganhou, ela brincou com os Roys, assim, ela fez os Roys de brinquedinho na mão dela. Ela faz esse joguinho, né, de eu não quero mais, não quero me envolver nessa treta, não, já estamos satisfeitos com a nossa oferta, mas se você quiser, vem aqui, vem. Ela faz essa coisa de massagear o ego, né, deles, né, porque ela faz essa coisa de, eu não quero falar com eles, mas só falo se for com a Shiv, porque eu gosto da Shiv. Tipo, gosta nada. Tipo, a Nem viu, né, a palhaçada, né, o negócio horrível que foi no jantar na casa deles, né, que a Shiv estragou tudo, né, com a boca grande dela. Então, assim, esse papinho de, eu falo com a Shiv porque eu gosto da Shiv, gosta coisa nenhuma, assim, é mero interesse. E quando eles chegam lá na casa, que ela fica com aquela história, tipo, isso não é sobre dinheiro. Inclusive, ela fala isso pro Tom também, né? Quando o Tom tá lá com o Logan, né? Tipo, passando as informações para ele. O Tom fala, né? Ela diz que não é sobre dinheiro, mas que a gente tem que aguardar, né? E tudo mais. E ela fala a mesma coisa pros irmãos, tipo, não é sobre dinheiro. Nossa, eu fico péssimo, eu odeio ter que falar sobre isso. Tipo assim, não é uma questão de dinheiro, mas eu nem entendo de números, na verdade, mas se vocês quiserem dizer os números, né? Então ela fica nesse joguinho, né, de querendo se passar de que, nossa, como tá sendo difícil para mim ter que vender, né, o negócio da minha família, mas a verdade é que ela tá brincando com eles, né? Ela tá ali fazendo uma armadilha e que eles sentem que eles precisam fazer uma oferta maior. Tanto é que aí isso para mim foi numa segunda assistida, foi que eu peguei isso e eu fiquei, poxa, agora realmente eu matei, né? Quando o Kendall, ele finalmente fala, tipo, não, mas
Eu sei que você não está interessada, você sabe que o meu pai vai comprar a sua empresa só para destruir ela, né? Destruir o legado de vocês, mas a gente quer falar de números, eu vou só mencionar aqui os números. E aí ela se levanta, né? Ela vai pegar a água, não sei o quê, e ela fala, tipo, tá bom, então, assim, tudo bem, vocês me convenceram a falar de números, como se ela não quisesse, né? E ela joga, tipo, o quê? 8, 9, nossa, são só números e tal. E ela começa no 8. E a gente sabe que o Logan, ele tava no 6. O Logan fez a oferta que o Logan pede para o Tom reforçar para ela no telefone é 6 bilhões. Só que para os irmãos ela fala 8. Então, assim, tem prova maior de que a Nem brincou, né, e apostou com eles e ela ganhou? Então, assim, os irmãos não têm como saber, né? É tanto que naquela hora que o Tom liga para Shiv, né, para tentar sondar, né, qual é o valor que eles estão ofertando, ela não tem como saber o que eles estão ofertando, nem eles do lado de lá têm como saber o valor que eles ofertaram. Então, eles estão tateando no escuro e a única pessoa que está enxergando os dois lados da história é a Nem. E é assim que ela consegue fazer fechar de uma oferta que teoricamente seria uma oferta de 6 bilhões e que talvez fosse a oferta mais generosa que ela recebeu do Tom, ou melhor, do Logan, ela consegue botar 4 bilhões a mais nisso, simplesmente brincando com os sentimentos desse pai que está puto, né? Porque não quer perder porque sempre quis esse negócio e que não quer perder para os filhos, e desses filhos que estão tentando sacanear com o pai. Então é isso, né? A Nem, é a grande vencedora dessa história toda. E acaba que a gente tem que lembrar de mais uma informação que vai ser extremamente relevante para o futuro, é que eles, na hora que eles estão fazendo lá as contas, né, digamos assim, aquela conta de cabeça, de onde é que eles estão pensando que vão tirar a maior parte desse investimento? Do dinheiro que eles vão receber da venda da Waystar para a Goldil. Então, eles falam, né? Acho que a Shiv e o Kendall falam, tipo, quando vender, a gente vai pegar o quê? 2, 3 bilhões cada um. Então, assim, a gente consegue fechar esse capital. Então, assim, mais uma vez, o Roman se apresenta como a voz da razão nessa história toda, né? Porque ele fala, tipo, olha, a gente está pulando aí de 9 bilhões e meio para 10 bilhões. Mas assim, gente, meio bilhão, vocês estão entendendo o que é meio bilhão, né? Tipo, 500 milhões de dólares e tudo mais, e não sei o quê. E aquele conselheiro deles, né? Um conselheiro super, né, meia boca, né? Que tem aquelas piadas maravilhosas que o Roman faz com ele. Tipo, nossa, eu queria... Eu me sinto assim intimidado com a sua presença intelectual, eu queria ter ido para a faculdade de administração em Harvard com você e tal. Porque ele realmente não dá um conselho assim muito firme para ele. Tipo, a gente tem que ver, não sei o quê, mas sabendo dos assets, a gente pode conseguir esse valor e tal. Então a verdade, gente, é que eles estão fazendo uma oferta de 10 bilhões para comprar a PGM, mas eles não têm esses 10 bilhões em caixa e eles estão contando com a venda da Goldil para fechar esse dinheiro. E aí, gente, começa a pergunta, né? E se esse negócio da Goldil não prosperar? E se o Logan decidir ferrar com esse acordo da Goldil simplesmente para ferrar com os filhos, né? Porque ele deve saber, né? Qual que é, até porque o dinheiro dos irmãos, né, a herança deles, isso já foi confirmado lá na primeira temporada, que a maior parte do dinheiro, né, da herança deles está vinculada às ações da Waystar, né? Ou seja, o preço da ação é o preço é o valor da herança deles. Então essas ações estão sendo vendidas agora, e aí até o Carl explica, né, que eles vão tirar, eles podem liquidar 5% disso tudo, né, e 5%, sei lá, de bilhões daí é um dinheiro muito bom. Mas a questão eles não têm esse dinheiro em caixa e o pai sabe exatamente da situação financeira deles e sabe que... Então, assim, se ele já sabe que eles fecharam um valor em 10 bilhões, ele deve saber que eles não têm, né, esse capital todo em mãos. E que no evento de se desfazer o acordo com a Goldil, eles vão ter que desfazer o negócio com a PGM e isso não sai barato, né?
desistir de uma compra que foi acordada não sai barato. Então a gente vai ver, né, até que ponto essa vitória dos irmãos no final desse episódio vai ser bem vivida, né? Inclusive, é uma coisa para a gente manter em mente, porque a gente teve uma coisa curiosa também nesse episódio, na estrutura narrativa dele, de que o Kendall, ele tá como coadjuvante do episódio, o que é uma coisa rara, né? O Kendall, normalmente, ele é o condutor narrativo, né, de tudo que envolve o lado dos irmãos, né? E aí, pela primeira vez, a gente tem essa coisa, né, do Kendall ali num papel de coadjuvante, e ele tá tranquilo, né? Ele tá assim, meio... Ele não tá tão ansioso como normalmente ele tá, né? Ele fica nessas situações, né? Como a gente já observou antes. A gente tem esse encontro dele com a Naomi, né? Esse reencontro depois do que aconteceu na última vez que a gente viu ela foi no aniversário dele, né? Que eles tiveram aquele momento meio tenso, né? Antes dele surtar real, e ela no final tá ali acalentando ele nos braços dela em casa, né? Depois daquela ideia que parece, né, ser um flerte do Kendall, né, enfim, com o suicídio. E a gente tem eles fazendo esse reencontro que parece muito interessante, né? Porque me parece que a Naomi também estava ali em conluio com a Nem para brincar com eles, né? Porque, primeiro de tudo, gente, a Naomi nunca, nem 1 milhão de anos sairia, tipo, iria transar com o Tom. Tipo, a Naomi não me parece uma pessoa que estaria interessada em alguém como o Tom, né? Então, essa ideia de que ela tá tendo algum tipo de encontro social com o Tom parece muito mais, né, uma ideia de que ela sabe que aquilo vai provocar a informação que elas querem que chegue aos irmãos, né, de chegar até lá. Ela quer garantir que essa informação de que o Logan está negociando com eles para chegar nos irmãos, provavelmente porque ela já sabe, né, ela e a Nem já previram ali que os irmãos, né, entrariam nessa guerra de propostas, né, para tentar bater o pai. E a gente tem mais uma demonstração ali leve e rápida desse lugar que o Kendall habita, que é esse lugar da insegurança, né? Porque em algum momento ele pergunta, né, ele chega na casa da Nem, e aí a Naomi tá na porta, ela fala, ela tá com enxaqueca e tal, não sei se ela vai poder receber vocês. E aí o Ken pergunta pra ela, tipo, e aí, o que é que a gente faz? E tem coisa mais Kendall do que perguntar pra outra pessoa o que é que ele faz na hora que algo não funciona do jeito que ele pensava. É que nem lá no primeiro episódio da terceira temporada, né? Quando ele chega na casa da ex-esposa, da Rava, né? Que ele tá todo empolgado. Não, finalmente eu fiz, né? Eu expus o meu pai, não sei o que, nananã. E aí no final ele tá super empolgado, mas no final ele pergunta pra ela, tipo, e aí, mas você acha que vai dar certo? Tipo, você acha que eu consigo? Então, assim, ele sempre está buscando, né, essa validação e essa orientação do outro. Só que nesse caso pode ser uma demonstração até mais grave, né? Porque ele está pedindo a orientação da pessoa com quem ele está tentando negociar, né? Então, é isso. Eu acho que do arco dos três irmãos a gente pode fazer esses destaques. E por último, mas não menos importante, a gente tem a informação de que eles assinaram, já, né, fizeram e assinaram a carta de demissão para o Star. Mas eles não entregaram ainda porque a compra da Star pela Gold está para acontecer daqui a 48 horas, né, no tempo da série. E então, assim, é uma coisa para se manter em mente, porque, né, isso é mencionado pelo Roman e depois é mencionado pela Shiv, né, de que eles falam assim, a gente fez a carta, mas não quer dizer que eles entregaram ainda. Então, será se ainda, teoricamente, eles ainda estão no quadro, né, de funcionários da All-Star? E dependendo do que isso, né, das implicações do negócio, o que é que isso vai acontecer
né, no próximo episódio, quando realmente for haver ou não a concretização desse negócio. Então, é uma coisa importante para manter em mente. E por fim, a gente vai falar sobre o fim desse episódio, que é essa cena tão importante, tão linda, tão devastadora, né? Que é essa contemplação do fim do casamento da Shiv e do Tom. Primeiro de tudo, né? Fazer a gente tem essa percepção, né, de como a série está tentando trazer tematicamente, né, essa ideia do afastamento e da distância, e eles fazem uso disso, né, muito explicitamente com essas duas locações principais, né, o Logan em Nova York e os irmãos em Los Angeles, Nova York com aquela paleta de cores, né, mais frias e no preto, no marrom, no azulado, e enquanto Los Angeles está, né, naquela paleta de cores muito mais quentes, no verde, no amarelo. E só que aí é isso, né? A Shiv é essa personagem que aproxima os mundos, né? O que está fazendo a, a passagem, a transição entre esses dois mundos opostos, né? Esses mundos distantes, porque ela é a pessoa que faz esse retorno para casa. E aí essa ideia de que a casa é o lugar, né? É o lugar frio, é o lugar que traz todas essas conotações, né? De abandono, de solidão, né? De frieza, de tristeza. Quando ela é muito bonita, obviamente a cena é muito bem filmada, mas ela é muito bem fotografada, né? A fotografia dessa cena, desde a hora quando o carro encosta na porta do prédio, né? A lente parece que está um pouco mais embaçada, né? Parece que realmente está demonstrando assim, uma ideia de vazio, né? Uma ideia mesmo assim de coisas que não estão nítidas, né? Nem pra gente, nem para esses personagens. E a trilha sonora tem que ser um destaque, né? A gente tem a trilha própria para essa cena, já da metade para o fim da cena, realmente, né? Entre esses dois personagens, entra aquela trilha sonora do Nicolas Britell, como sempre, muito sutil, uma variação, né? dessa melodia tão marcante na série, mas uma variação muito mais melancólica e que eu mal posso esperar para escutar quando sair o álbum oficial da trilha sonora dessa temporada. E aí a gente tem essa ideia de que a Shiv chega em casa e ela não é reconhecida, né? Ela não é reconhecida pelo cachorro, né? Pelo Mondale. E quando eles chegam, ela chega em casa, é muito bonito e mais uma vez a gente entra nessa lembrança de como o próprio criador da série e os roteiristas e os produtores já falaram sobre o fato de que eles não querem, nunca quiseram e se preocupam muito de não fazer Succession ser um pornô de riqueza, né? Como tantas séries que falam do mundo, né, das pessoas ricas, elas fazem essa questão de ser, né? De ostentar a riqueza, de botar ali, né, os melhores tudo para tornar aquela riqueza um objeto de desejo. E Succession sempre foi muito eficaz em fazer o contrário, né? Obviamente a série é impecável, as ambientações, as roupas, tudo é muito luxuoso, mas ao mesmo tempo nada daquilo está colocado narrativamente como um objeto de desejo, ou quando é colocado ali, muitas vezes está colocado para demonstrar, né, uma ideia de decadência, uma decadência moral dos personagens em relação àqueles bens materiais. E aqui a gente tem muito disso, né? A Shiv entra no apartamento, a gente já viu esse apartamento várias vezes antes, mas é um apartamento que agora parece ser um apartamento meio bagunçado, né? As luzes estão meio apagadas, a casa parece que não é uma casa, né, aconchegante, não parece ser um lar, né? E ela tá ali, ela anda pelos corredores da casa, ela troca de roupa, né? Ela vai
naquele local ali, né, como se fosse a lavanderia da casa, e pega ali uma roupa e tal. E é muito bonito, né? Muito bonita essa ideia da coisa mundana, né? Desses personagens que estão sempre, né, tentando estar nesse pedestal, né, nesse auge, ver esses personagens voltando para esse lugar da vida mundana, né, da vida comum. E ela encontra, né, mais uma vez com o Tom, e começa aquelas dispersões de acidez e de rancor, né, em relação ao Tom. Ela começa a fazer aqueles questionamentos: ah, você agora só está saindo com modelos, ah, você agora tá malhando, né, para ficar bonitão para elas e tudo mais. E aí é essa ideia, né, de como ela realmente não quer conversar. Eles não tiveram a conversa sobre, né, a traição. E até naquele vídeo que sai, né, com os comentários dos atores e dos roteiristas sobre o episódio, tem uma observação muito interessante, né, que a Sarah e o Jesse fazem, de que a Shiv, o próprio ato dela não falar, dela não querer falar sobre a traição, é um ato dela tentar tomar, né, o poder que foi tirado dela durante essa traição, porque o Tom quer falar. Né? Ele fala, tipo, se você quiser conversar sobre as dores do nosso casamento, eu posso, né? Então, assim, o Tom quer falar sobre aquilo, ele quer ter esse momento de catarse, né? Mas ela nega, né? Ela tá negando porque ela quer se sentir de alguma forma, ela tá se sentindo tão desamparada, tão traída, tão enganada, né? Da forma como o pai dela já tinha previsto lá no começo da série, né? E, ou melhor, ou não previsto, né? Porque ele falou, você tá com um homem, né, inferior a você, para você não temer ser traída. E no final das contas ela foi traída da mesma forma, né? Nenhuma dessas barreiras que ela colocou impediu ela de ter sido, né, enganada de alguma forma. Então ela tá ali nesse lugar de tentar segurar, né, as emoções, e aí a gente lembra que ela fez um anúncio do divórcio para Nem Pierce. Então, na hora que eles estão fazendo a negociação para comprar a Pierce, a Nem fala, tipo, mas é complicado, né? Porque vocês podem até estar saindo da Waystar, mas você ainda é casado com o chefe da ATN. E aí ela fala, não, mas eu tô me divorciando. E aquela informação claramente era informação nova pros irmãos, né? O Kendall até olha assim para ela meio, tipo, poxa. E aí a gente fica nessa reflexão, né, de como a Shiv, ela realmente, ela aprendeu com o pai, né? As más lições, porque a Shiv tá abrindo mão, né? Ela toma uma decisão sobre a vida pessoal dela para priorizar um negócio, né? Para fazer um negócio acontecer, ela vai terminar de sacrificar essa coisa, né? Sacrificar esse relacionamento, né? Ela tá magoada, extremamente magoada com o Tom, mas me pareceu uma ideia, né, de que ela realmente tá cumprindo com o manual, né, o manual Logan de lidar com os relacionamentos e com os negócios. E até falando de casamento, para não passar batido, né, o Connor teve aquela cena, né, que ele acaba pedindo para Willa, não, tipo assim, vamos fazer um casamento assim mais barato, né, um negócio assim mais simples, para poder eu economizar esses 100 milhões e investir na minha campanha, tipo uma campanha bizarra que esses 100 milhões não vai nem dar a ele a possibilidade de ganhar, é simplesmente para manter aquele famigerado 1%. E aí, mais uma vez, são os filhos Roy sacrificando relacionamentos, sacrificando vínculos emocionais por dinheiro e por negócios, né, e por essas coisas tão efêmeras, né? Mas aí, voltando para Shiv, ela tem esse momento, né, de falar para o Tom, né, que não quer falar sobre o que aconteceu, vamos simplesmente admitir que nós dois erramos e seguir em frente.
Só que a Shiv faz um comentário que é provavelmente o comentário mais importante desse episódio, é que ela fala assim, o Tom tá nessa coisa, né, de dizer, vamos conversar, eu tenho coisas a dizer, e ela fala, Tom, eu não quero ficar aqui, tipo, lavando essa roupa suja se não é pra lucro nenhum, né, ela fala, tipo, se for no profit, ela usa o termo lucro, e aí, meu Deus, tem coisa mais Roy do que isso, né, do que essa visão comercial dos relacionamentos, né, tipo, eu vou lucrar o quê com essa conversa, né? O que é que isso vai ser de vantagem para mim? E essa visão das relações transacionais, e que é um aspecto muito presente, né? Talvez o aspecto mais aguçado de todo o relacionamento da Shiv com o Tom é esse aspecto transacional, né? Tipo, eu te dou algo, mas você me dá algo de volta para que a gente nunca esteja em dívida com o outro, né? A gente tem que estar sempre nesse pé de igualdade, mas que é um pé de igualdade que não está baseado, né, em sentimentos, em amor por sacrifício, simplesmente por transações, né? E ela está tentando ali segurar as emoções, ela senta na cama e ele faz aquele comentário que me pareceu um tanto quanto condescendente, né? Tipo, você quer se você quiser eu poderia ver se a gente consegue fazer amor, né? E ela fala, não, eu acho que não. E é isso, né? Tipo, ela decide que aquele é o melhor, né? A melhor opção, vamos simplesmente fazer da forma como a Shiv tenta fazer todas as coisas, né? Que é de uma forma super impessoal, né? Uma forma objetiva, né? Mas ela não consegue, ela senta naquela cama e ela não consegue se movimentar, ela não consegue sair dali, né? E a chance é até ofertada para ela, tipo, o Tom fala, tipo, você vai embora, você vai para um hotel, e ela, né, ela tá ali tentando não quebrar, né? Tentando não se acabar de choro, né? E tentando não se deixar ser tomada por essa angústia, essa tristeza, né? Essa tristeza de ver esse relacionamento acabar, porque, claro, a gente sabe qual é a relação deles, a gente sabe que nunca foi uma relação ali baseada em sentimentos muito nobres, nem nada disso, que são pessoas tóxicas por si só, pessoas tóxicas num relacionamento tóxico, né? Mas isso não quer dizer que não tenha valor, né? Não quer dizer que não tenha sido, né, o ponto o porto seguro dela em muitos aspectos, né? O Tom, e isso já foi mencionado várias vezes na série, né? O Tom, ele era uma segurança para a Shiv, e ela tá ali sentada naquela cama contemplando o fato de que ela não tem mais, né? A última segurança que ela tinha nessa vida, o último bote salva-vidas que ela tinha, estourou, né? Acabou. Ela tá perdendo isso, né? E ela fica ali e eles se deitam e o Tom puxa, né, a mão dela e eles se seguram ali, né? Eles ficam e fica essa sensação de que ali não foi o ponto final, né? Ali foi uma vírgula, né? Ela queria acreditar que era o ponto final, mas eu acho que não. E aí, mais uma coisa para destacar é que o Tom, nas cenas que ele aparece do lado de fora, ou lá no casamento, ou melhor, no aniversário, ele não usa a aliança. Até naquela cena quando ele liga para ela, né, para falar da história do jantar, do almoço com a Nan Pierce, ele não tá usando a aliança, mas nesse momento em casa, na hora quando ele pega a mão dela, você vê que ele realmente está usando a aliança. Então essa ideia de que o Tom não quer usar a aliança na rua, mas quando ele volta para casa, ele use de novo essa aliança, ele quer ter de novo essa afirmação desse relacionamento, né, em frangalhos, é muito curiosa, né? E é isso, eles terminam naquele ponto, tipo, a gente tentou, a gente tentou. E a gente pode fazer aí uma avaliação, né, do quanto de esforço foi colocado da parte de cada um, né, nessa tentativa,
mas o fato é que, no final das contas, né, eles realmente só conseguiram ir até aquele lugar porque a ideia é, né, que eles só, onde quer que eles tenham chegado, né, eles só conseguiram chegar porque eles estavam, né, desenvolvendo e exercendo o que eles aprenderam sobre o amor, né, sobre os relacionamentos. E nem sempre, né, as lições que a gente aprende são as lições corretas sobre o amor. Mas vamos ver, né? Vamos ver aonde esses dois vão realmente terminar. Bem, a gente agora vai fazer a análise do trailer do restante da temporada que saiu junto desse episódio. Então, se você não quer saber, não quer mais especular, quer simplesmente ver, esperar para ver o que é que acontece, então esse é o seu momento de desembarcar. Muito obrigada por ter escutado até aqui. E, por favor, deixa as 5 estrelas no seu aplicativo de streaming, isso ajuda demais. Segue a gente lá no Instagram, em @oestarpod, e vamos juntos. Mas se você decidiu ficar, se você quer, né, entrar nessa vibe aqui de especular sobre o que é que pode vir aí no restante dessa temporada, a gente tem algumas coisinhas para conversar. Primeiro de tudo, né, esse trailer é um trailer assim dinâmico, né? Traz aí algumas citações legais. Acho que as primeiras cenas que aparecem nele são as cenas que devem ser a do segundo episódio. Inclusive, parece que o segundo episódio vai ser uma continuação direta desse primeiro, assim, em termos de passagem do tempo, né? E a gente primeiro começa, né, com essa coisa que eu não quero que seja verdade, mas que parece que pode ser, né? Mas eu ainda não vou entregar os pontos, que o Roman possivelmente vai trair os irmãos, né? Ou vai ser o primeiro a trair, né? Porque eu não acho que ele vai ser o único. E talvez, né, traição não seja exatamente a palavra, né? Talvez ele sinta que precisa agir ali em sentimentos legítimos, né, em relação ao pai, mas vamos ver. A questão é, ele mandou uma mensagem de aniversário para o pai e isso está ali, né, sendo debatido entre os irmãos e tem aquela conversa de que se a gente vai fazer isso, a gente precisa de confiança, né? Então, a gente sabe que o Roman é realmente o ponto fraco da história, né, em relação ao pai. Então, essa ideia, né, de que o Roman e o Roman, o Kieran Culkin já falou sobre isso várias vezes e mencionou isso de novo recentemente, de que o Roman, ele quer família. Ele quer fazer os negócios, mas ele quer família também. Então, essa ideia de que ele tem os irmãos é ótimo, mas só vai fazer sentido quando ele tiver tudo, né? Só que a questão é, será que a gente consegue ter tudo mesmo, né? E também essa ideia que, inclusive, o Kieran comenta nesses comentários ao primeiro episódio, ele fala que aquela noção, né, que o Tom tem quando ele fez aquele comentário pro Kendall, lá na terceira temporada, eu nunca vi o Logan se foder nenhuma vez sequer. O Roman também compartilha dessa mesma filosofia. Ele, no fundo, o Roman, ele não acredita que o pai possa nunca ser derrotado, né? E mais do que isso, eu não acho que o Roman quer fazer isso, né? O Roman não quer derrotar o pai, né? O Roman, ele realmente quer achar uma forma do pai dar esse amor sem cobranças, né? Sem trocas, sem transações, esse amor de graça, esse amor barato para ele, né? Então, talvez a gente esteja vendo aí essa manifestação desse aspecto, né, do Roman. Depois disso, falar sobre o Kendall, né? A gente vê o Kendall em 2 cenas fazendo ali uma busca de um auxílio a 2 personagens. Primeiro a gente vê ele pedindo ajuda ao Stewie, porque ele fala, tipo, eu tenho planos, né, com os irmãos e eu preciso, né, de um help aí com isso. Que planos são esses? Que ajuda é essa que ele precisa do Stewie? E aí, mais uma vez, se ele tá pedindo ajuda do Stewie, ele tá pedindo ajuda do Stewie ou da Sandy Furness, né? Da família Furness que o Stewie representa ali nos negócios.
E até o Stewie faz a pergunta mais Stewie de todas de volta, né? Tipo, tá, mas o que é que eu ganho com isso, né? E a outra cena, que eu acho que é a cena mais importante, né, desse trailer, quando o Kendall ele tá falando com o Nate, que a gente tem que lembrar que o Nate, além de ex-namorado da Shiv, ele era colega de quarto do Kendall na faculdade. E foi assim que a Shiv conheceu ele, inclusive. Então, o Kendall e o Nate, eles têm, né, uma relação aí, anterior, e ele fala, né, tipo, é, eu preciso de toda a ajuda, né, que eu puder. Eu tenho interesses nisso aqui e eu tenho dívidas a pagar. Eu acho que essa frase, eu tenho dívidas a pagar, é a frase mais importante de todo esse trailer, né? Que dívidas são essas que o Kendall está se referindo? O que é que ele quer dizer com isso e como ele quer pagar por essas dívidas? Será se a gente vai ver alguma coisa em relação à exposição? Será se o Kendall vai expor a história dele, né, em relação à morte do garçom? A gente tem que lembrar que o Nate, ele é, né, ele é um conselheiro político, né? Ele trabalha para a campanha do Gil lá no começo da série, né? E também a gente não sabe que fim levou o Gil, se a gente vai ter uma resposta em relação a isso. Então, se o Kendall está buscando esse help do Nate, pode ter a ver, né, com as eleições, pode ter a ver com algo em relação a isso. Mas essa coisa de eu tenho dívidas a pagar realmente acendeu aqui a luz vermelha para mim. E a gente, obviamente, tem mais uma vez a cena do Kendall num palco com luzes, e dessa vez tem uma plateia enorme. E eu só digo que tô com medo, mas ao mesmo tempo que eu mal posso esperar. Tipo, o Kendall num palco com microfone é certeza de conteúdo, de entretenimento de primeira. E aí, entrando no nosso núcleo propriamente político, né? A gente tem a menção do Mencken aparecendo, ele aparece ali nos jornais, né? Na aparição na TV. E aí a gente tem aquela conversa do Mencken com o Roman. Inclusive, eu estou ansiosíssima para ver mais uma vez as interações do Mencken com o Roman, para saber. Eu tenho as minhas suspeitas, né, de que se houver realmente ali um retorno do Roman, né, para o time do pai, vai ter a ver com o Mencken. O Mencken pode ser esse link, né, entre esses dois personagens, especialmente se a gente considerar, né, que pode haver aí um encantamento, vamos dizer assim, entre o Roman e o Mencken. E aí a gente tem aquela conversa muito pesada que ele fala, tipo, olha, eu quero ser presidente e se eu perder, eu quero que seja corretamente categorizado como uma enorme vitória. Isso vai dizer muitas coisas pra gente. Primeiro vai se conectar lá com os comentários sobre a nova abertura da série, com a manchete nova que aparece da ETN, né, que aparece a ETN com a chamada America Decides, a América Decide, e com as teorias, né, de que o que pode acontecer é o Logan forçar a ETN a anunciar o Mencken como o candidato vitorioso antes de realmente haver uma confirmação ou não disso. E isso se tornar um pandemônio no cenário político. A gente viu que esse episódio terminou com o Logan no quarto assistindo televisão, né, e ligando para Cid para falar, olha, você tá perdendo aí a mão porque isso aqui tá uma porcaria, né? E a gente sabe que o Logan vai querer assumir de novo a liderança da ETN, principalmente agora diante dessa ideia de que ele não vai conseguir comprar e integrar, né, a PGM. Então ele realmente agora vai querer, né, usar a ETN como a arma, né, principal nessa guerra. A gente tem um comentário nesse trailer que o Tom faz, que a gente está há poucos dias das eleições, então realmente me parece que o tempo da série já está muito avançado e que essa temporada eu acredito que vai realmente se passar aí
ao longo de poucos dias ou semanas. Então é isso, né? O Mencken, ele quer que, mesmo se ele perder a vitória, essa derrota seja categorizada como uma grande vitória. Me parece o discurso próprio de um fascista, né? Um discurso de alguém que quer tomar o poder não pelas vias democráticas. E aí aquele toquezinho de mão, né, do Roman e do Mencken, que aquela ambientação me parece, mais uma vez, ser a casa do Logan. Posso estar errada, mas é o que me parece. E aí a gente tem uma cena do Carl falando, né, que eu acho que é pro Kendall. Ele fala, tipo, e ele fala bem sério, né? Tipo assim, se você ferrar com esse acordo, com esse negócio, você vai estar ferrado também. E aí eu volto para aquela ideia de que os irmãos podem estar... eles podem entrar numa enrascada, né, se eles tentarem barrar essa compra, porque o dinheiro para comprar a PGM tá entrelaçado com o dinheiro da venda da Waystar. Então, realmente, se esse negócio com a Goldil não funcionar, se eles se ferrarem em relação a Goldil, eles vão se ferrar em relação a PGM também. Será que é sobre isso que o Carl está falando? Não sei, mas me parece uma presunção aí condizente com o que a gente viu até agora. E, por último, mas não menos importante, a gente tem essa ideia de que a gente acaba esse trailer com uma cena chave. É uma cena do Logan sentado dentro de um carro e ele falando, tipo, Feliz Natal, seus clock watching fox, né? Tipo, seus putos que ficam olhando pro relógio. Primeiro de tudo, pra mim isso é confirmação de que a gente realmente vai ter o episódio de Natal. E, meu Deus do céu, me dá um episódio de Natal antes do fim de Succession. É tudo que eu peço nessa vida. E segundo, a gente tem que lembrar do destaque que aconteceu para relógios nos pôsteres de divulgação dessa temporada. Quem é que está usando um relógio do tamanho do mundo no pulso e está em destaque no pôster? O Logan. Outros personagens no segundo pôster, né, acho que é o Tom e o Kendall, também aparecem usando relógios bem destacados nesse material de divulgação. A gente já teve a confirmação da Sarah Snook falando, né, agora no dia da festa de lançamento da temporada, que o pôster da série dessa temporada tem easter eggs, né, tem referências a coisas que vão acontecer nessa temporada. Então, eu posso estar totalmente equivocada, mas Clock Watching Fox, para mim, ficou na minha cabeça e eu quero ver o que é que isso quer dizer, né? Ou seja, me parece que o Logan está falando de pessoas que precisam estar olhando para o tempo, porque o tempo está passando rápido, né? Ou então dando a entender algo que, olha, precisa de acertar o time e eles, pelo visto, o Logan tá certo que eles não vão acertar esse time. É o time das eleições, é o time da compra essa venda da Goldil, o que é que é. Seja lá o que for, eles, pelo visto, o Logan está muito confiante de que não vai rolar para eles, né? Então, é isso. Essas são as grandes indicações do que é que pode vir aí ao longo desse restante dessa temporada e eu mal posso esperar. Então é isso, esse foi o Waystar Podcast com roteiro, apresentação e edição minha, Cristina Alves. Se você gostou desse episódio, por favor, avalie com 5 estrelas na sua plataforma de streaming, isso ajuda demais. Compartilha com seus amigos que também amam o Succession nas redes sociais e segue a gente no Instagram em @waystarpod ou no nosso Twitter em @waystarpodcast. Fica bem e até a próxima.